Fala rapaziada, mais um vídeo pro canal Notícias do Fogão. Acabou de sair o resultado do sorteio, né? O Botafogo vai encarar o PSG, o Atlético de Madrid e o Seattle Sounders, ex-time do Lodeiro, atual time do João Paulo, né? Que foi volante aqui do Botafogo em 2017, 16, né? 18. E, meu irmão, enquanto tem bambu, tem flecha. Vamos pra cima dos caras. PSG não vive o melhor momento. Atlético de Madrid também não está nos seus anos de ouro. São times mais fortes que todos os brasileiros sul-americanos? São. Mas dito isso, filho, nós vivemos o nosso melhor momento de todos. E eles vivem o pior, vamos dizer assim. Ou da história recente, últimos 10 anos, a época mais fraquinha deles. Ainda são mais fortes, mas esse fator equilibra as coisas. Vamos para cima deles. Temos aqui ESPN comentando o assunto. Temos outros canais, outros programas. Então vamos ver aqui esse vídeo. E ó, antes de começar, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente postar aqui no canal Notícias do Fogão. Bora pro vídeo. Área de membros, tem plano de 3, de 5 reais, vários valores. Isso ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês. Dito isso, bora pro vídeo. E você, fã de esportes? Vambora, porque a gente já começa te perguntando, e aí, o seu time que tá no Mundial, você gostou desse sorteio? Te agradou esse grupo? Qual é a sua projeção, sua expectativa? Grupo A, Palmeiras, Porto Alegre e Inter Miami, tá aí o grupo que tem o Messi e tudo mais. Grupo B, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. Grupo C, Bayern de Munique, Auckland, Boca Juniors e Benfica. Grupo D, Flamengo, o Esperance Sportive de Tunis, Natasha Davi. O Chelsea e o Clube Leão. Natasha Davi, boa tarde, o Grupo E é seu. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, companheiros. Bora lá, então. No Grupo E nós temos River Plate, Urawa Red Diamonds. Aí temos Monterrey e Inter de Milão, tá ali. No Grupo F a gente tem o Fluminense, o Borussia Dortmund e o San HD e o Mamelodi Sundowns. E aí no grupo G temos Manchester City, o Wydad Casablanca, Al Ain e Juventus. E no grupo H, Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e tem o Salzburg também fechando aí os 8 grupos do Mundial de Clubes, Luciano. Todos os times distribuídos, tá na tela pra você. Com certeza vai ser discussão, meu amigo, até o campeonato acontecer, porque olha, muita coisa pra gente falar, mas não vamos perder tempo. Birata Leal, boa tarde pra você, seja bem-vindo. Bira, vamos começar falando desse... É claro que a gente vai focar um pouquinho mais nos brasileiros, a gente vai comentar a respeito dos outros grupos, mas como que você acha que foi a recepção até pro palmeirense ali? Saber que tá nesse grupo A aí, Palmeiras, Porto Alegre e Inter Miami com Lionel Messi também nesse grupo, Bira. Bom, já vamos grupo a grupo, então é isso? Vamos embora, vamos grupo a grupo, então depois vamos lá. A gente faz aquele geralzão. Eu achei que o Palmeiras se deu bem no sorteio, considerando que dos 4 europeus que ele poderia pegar, acho que ele pegou o que neste momento é o mais acessível, que é o Porto, não vem num bom momento. Acho que o Palmeiras tem plenas condições de competir e ganhar do Porto. Neste momento, tudo é neste momento, tá? Falta 6 meses, futebol de clubes ele varia muito mais do que futebol de seleções. Sim. A gente não sabe o que é o Palmeiras no meio do ano que vem, o que é o Porto da final da temporada. Neste momento é um sorteio bom. O Al Ahly é um time chato, o Palmeiras já perdeu do Al Ahly em disputa de 3º lugar do Mundial e já ganhou do Al Ahly em semifinal de Mundial. Então é um jogo chatinho, mas o Palmeiras é superior. Esse jogo com o Inter Miami que assim, vai ser o último jogo. Vai ser o jogo que vai definir o destino do Palmeiras ou do Inter Miami. É um jogo meio perigoso. Não que o Inter Miami seja um timaço. O Palmeiras é bem melhor que o Inter Miami. Na teoria, o Palmeiras é melhor. Mas o Inter Miami ali, é um campeonato que tá sendo meio feito ali também para ter um sabor de Miami, do Messi. Vai estar jogando com a torcida a favor, tudo. É bom o Palmeiras não chegar lá precisando de muita coisa. Agora tem condição de chegar nesse jogo já com a classificação encaminhada. Mas esse jogo contra o Inter Miami pode ser um jogo traiçoeiro. Léo Bertozzi, boa tarde para você. O Palmeiras continuar em primeiro desse grupo. Léo Bertozzi, só um negocinho aqui. Não é esse grupo do Palmeiras, não é o grupo mais fácil, não. Não, é que não é o mais difícil, né? Então tá no meio termo. Dava pra ser pior. Eu acho que Boa tarde, desculpa. Boa tarde. Estamos empolgados aqui. Empolgado com sorteios. Você olha muito pro nível do europeu que vai cair do seu grupo. Considerando que podia cair o Chelsea no seu grupo, o Dortmund, né? A Inter de Milão. Exato, não. Atlético de Madrid não podia, a Inter de Milão podia. A Inter de Milão podia. Chelsea, Dortmund, Inter eram as outras opções. Dessas opções, o Porto era melhor. Porto é fácil? Não. É jogo duro? É. Qualquer resultado é possível? Também. Mas o Palmeiras olha para esse grupo e fala, dá para classificar. Se eu fizer um bom jogo com o Porto, eu posso ser o primeiro.
Significa que eu vou pegar um jogo fácil nas oitavas? Também não, porque olha o grupo do cruzamento. Daqui a pouco a gente vai falar do grupo B, né? Sim, que pra mim vai sim, ser o grupo mais legal de assistir, já vou adiantar aqui. Mas concordo com o Biratão, o Alli é traiçoeiro. E, cara, o Inter Miami, estando os dois saudáveis, tem Messi e Suárez. Né? A gente viu, por exemplo, o impacto que o Suárez teve aqui no futebol brasileiro no ano que jogou aqui, o impacto que o Messi pode ter em qualquer jogo de futebol no qual ele esteja presente. Tanto que quando o Messi chegou, o Inter Miami era um time que estava fora da zona de playoffs, não chegou aos playoffs, e esse ano, não foi campeão, é verdade, nem devia estar aí, né? Entre nós aqui, nem devia estar aí como representante do país sede, deram um jeitinho, mas foi o melhor time da temporada regular da MLS, um time que antes de chegar Messi, antes de chegar Suárez, nem ia para playoff. Então, o time é competitivo. Né? E a questão do Inter Miami, que eu fico ali, é um jogo mais traiçoeiro do que parece. A temporada da Major League Soccer é parecida com a nossa. Ela vai do começo do ano até o fim do ano, né? Não é que nem a temporada europeia que atravessa um ano para outro. Então o Inter Miami, como o Palmeiras, vai estar no meio da temporada, ele não vai estar no final de temporada. Então os jogadores não vão estar muito desgastados. Para um time que já é mais velho, com Suárez, Busquets, Messi, então Alba, tá no meio de temporada melhor, o jogador está menos desgastado. E eu tenho certeza absoluta que eles vão planejar toda a temporada que vem deles com foco no Mundial. Né? Então vai ficar poupando o jogador na temporada da Major League Soccer, tudo para chegar com o time inteiro em junho. Então, mas aí são 2 pontos de atenção dentro do grupo já para o Palmeiras, né? A gente falou que não é talvez o dos mais fáceis, mas nem o mais difícil, mas tem seus pontos de atenção que aí fica em cima de Porto, que vai ser logo na primeira rodada, e o Inter Miami, que vai ser importantíssimo talvez nessa última rodada para o Palmeiras, para poder definir sua posição dentro do grupo. Então. Porque aí a gente avança para falar um pouco sobre o grupo do Botafogo, que é um grupo extremamente interessante, para falar do grupo B. Se o Fã de Esportes não está entendendo, quem passar em primeiro do grupo A vai pegar o segundo do grupo B. E aí, quem passar em primeiro do B vai pegar o segundo do A. Então, assim, tem esse cruzamento que é delicado para o Palmeiras. Mas, focando agora no grupo B, o Botafogo, entre os brasileiros, foi o que se deu pior? Sendo o time do pote 3 e o único que ia pegar 2 europeus, era muito difícil não ser o que se desse pior. Só se fosse o Salzburg, que é destacadamente o mais fraco dos 12 europeus, aí seria uma boa. O PSG tem grandes jogadores, por mais que não seja mais aquele time estrelado, tem um bom técnico, é um time super competitivo. E o Atlético de Madrid tem engrenado na temporada. E agora está empatando na Copa do Rei aqui e estava perdendo, viu? Então, assim, num jogo é sempre possível. E tem um outro ponto. O Botafogo pega na primeira rodada o Seattle Sounders em Seattle. Sim. Eles falaram no sorteio, é jogo que vai dar quase 70 mil pessoas, porque Seattle é uma das cidades em que o futebol é muito forte, eles não têm hoje tanto peso nas outras ligas americanas, o Biratã pode falar sobre isso também. Então, assim, o povo de Seattle é muito apaixonado por futebol. O Botafogo enfrentará, sim, clima hostil na sua primeira rodada, vai jogar contra o time da casa. Dito isso, tem que ganhar, tem que pontuar, porque depois vão vir 2 jogos que são 2 pedreiras, 2 pauladas. E a explicação é até meio que lógica, porque na costa oeste americana, o peso do futebol sempre foi até um pouco maior, por mais que a gente tivesse Nova York ali, e agora Miami, como esses polos do futebol, na MLS, Los Angeles sempre teve um peso muito grande, claro, naquela costa também tem Seattle. E Seattle não tinha um time na NHL, e não, agora tem, né, mas não tinha até 3 anos atrás, e não tem time na NBA. Tem um projeto para voltar a ter time na NBA, mas não tem. O Seattle Supersonics saiu faz um tempo. Então a cidade ficou só com beisebol e futebol americano. Então o futebol acabou preenchendo um nicho ali grande, usa o mesmo estádio do Seattle Seahawks da NFL, então ele usa o estádio de NFL no dia a dia, não é só para o Mundial, né? O Inter Miami no Mundial vai jogar um estádio de NFL, mas no dia a dia joga num outro estádio. Né? O Seattle Sounders joga no estádio de NFL e muitas vezes lota esse estádio. Então vai ser um joguinho chato, mas estreia chata. E a estreia ainda, né? E assim, com absoluto respeito ao campeão da Libertadores, virtual campeão brasileiro, time que joga o melhor futebol no Brasil. Do ponto de vista do Seattle, esse é o jogo que eu posso ganhar. Posso ganhar? Sim, Atlético de Madrid, PSG. Posso ganhar o Atlético de Madrid? A projeção do Seattle eu vou tentar ganhar do Botafogo, ver se empato com o Atlético ou o Paris Saint-Germain, e numa dessa, no saldo de gols, eu passo em terceiro. Alguma coisa assim. E a projeção do Botafogo? Passa em segundo, né? Passa em segundo. E a do Botafogo? Então, a do Botafogo é a mesma, né? É ganhar do Seattle Sounders e, de repente, arrancar alguma coisa. Agora, claro, eu acho o Botafogo um time bem melhor que o Seattle Sounders. Assim, é um jogo difícil, porque o Sounders não é um time também, assim, não é um time qualquer.
É um time que compete, então vai ter que jogar. É a estreia, então vai ter a dose de nervosismo. Mas vai ter um pouco aquele clima do antigo Mundial. Do Mundial que ainda existe, na verdade, né? Que assim, você tem uma estreia contra um time mais fraco, só que você tem muita pressão para ganhar esse jogo. Porque se você ganhar, daí tudo bem. Se você perder o do europeu, não é o fim do mundo. Mas esse jogo você tem que ganhar, né? Então o Botafogo vai ter que entrar com esse espírito. Ele é mais time que o Seattle Sounders, mas é um time chato. No Seattle Sounders joga o João Pedro, volante, ex-Botafogo, ídolo do Botafogo, até num período de vacas magras do Botafogo, ídolo do Botafogo, do Santa Cruz, do Inter, tá no Seattle Sounders, é ídolo do Seattle Sounders, então é um jogador ali que talvez assim seja bastante procurado nas pautas, tanto em Seattle quanto aqui no Brasil. Agora, esse grupo é da morte, né? Porque acho que o Botafogo tem condição de encarar Paris Saint-Germain e de encarar Atlético de Madrid, mas assim... são os dois favoritos. São os dois favoritos. Pro Paris Saint-Germain e pro Atlético de Madrid hoje, pra você? A distância? Entre eles. São times que competem em Champions League, competem em alto nível, são times que jogam cara a cara com os melhores times da Europa, que são os melhores times do mundo hoje, então assim, fácil e assim, não vai ser. o Paris Saint-Germain deste momento é um time que está sofrendo muito para jogar, sobretudo ofensivamente. Sim. Mas até lá, a gente imagina que o Paris Saint-Germain já tem encontrado algum caminho. Sim. Né? Talvez o Paris Saint-Germain não vai estar, né, no jeito que está agora. Inclusive, o Paris Saint-Germain pegou o Atlético de Madrid e perdeu em casa na Champions. Verdade. Dominou e perdeu o jogo no último minuto. E quando a gente fala desse Atlético, é um Atlético que pode estar oscilando, né? Goleou, fez 5 no final de semana. Aí no meio da semana pode estar perdendo a partida. Mas mesmo que oscila, a gente sabe, por exemplo, Real Madrid. Quem foi na temporada passada, nas temporadas, é sempre um problema. Agora, para mim, a ordem de favoritismo do grupo é Atlético, PSG, Botafogo e Seattle. Mas o Botafogo tem condição de brigar. Agora, esse grupo é bem legal, viu? É o grupo mais forte. Se der a lógica, o Botafogo vai para a última rodada com o Atlético de Madrid para decidir a classificação. Que loucura, né? Se der a lógica, mas que loucura seria essa última rodada para definir classificação. Imagina, que doideira. Não, dependendo de que resultado tiver vindo o Atlético de Madrid contra o PSG, você pode pegar até um Atlético de Madrid tranquilo. E até, de repente, poupando jogadores. Né? Vamos lembrar, o Biratã pontuou isso para os times da MLS, para os brasileiros e para os times europeus. Os times europeus vão ter vindo de temporadas de 60, 70 jogos, desgastantes, com muitos jogadores que, se pudessem escolher, não estariam lá. Falando bem claramente isso aqui. Isso. Né? Sim, então, mas isso é um ponto que é importante falar. Daqui a pouco a gente fala sobre o grupo D, que é o grupo do Flamengo. Tem uma coisa, e esse grupo tem um negócio, o Paris Saint-Germain tem uma chance de cair prematuramente na Champions, uma chance real. Se cair, ele vai ficar com um calendário um pouco mais leve, né, na temporada europeia e pode chegar no Mundial de Clubes um pouco mais menos desgastado e vendo esse Mundial com uma chance de se redimir de alguma maneira na temporada. Então, assim, pode ser um pouco perigoso. Desculpa interrompê-los. Esse momento, rapaziada, foi interessante, foi engraçado. Aí o apresentador lá do sorteio do Super Mundial falando do Botafogo. Olha só o que ele falou. Fogão é glorioso that crowned themselves Copa Libertadores Champion last Saturday. Muito brabo, pô. É o Botafogo, Fogal, glorioso. Muito brabo, pô. Aí, está vivendo um momento muito legal, né, cara? O Botafogo no sorteio do Super Primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, cara. Vamos enfrentar aí o Atlético de Madrid, o PSG. Cara, tem pessoal que vai enfrentar o Madureira, pô. Vai enfrentar o Olaria. A gente vai enfrentar o Atlético de Madrid e o PSG. O Textor vai ter a chance de ganhar do PSG. Não com o Lyon, mas com o Fogão. Ó, tem jogo, tá? Tem jogo. O Atlético de Madrid não tá essas coisas todas ultimamente. O PSG perdeu o Neymar, Messi, Mbappé, etc. Decaiu, o próprio Sérgio Ramos e tal. Caiu bastante. Tem jogo, hein? Se reforçar bem, Textor. Tem jogo. Vamos pra cima deles. História de que tal. Acaba ajudando. Fábio, você quer falar fosse corrido. Não, peraí. Não tô falando ajudar porque tá entregando, porque tá dando uma força, ou porque perdeu pra entregar. Eu sei que você não quis dizer isso. Eu tô falando que simplesmente quem não depende só de si, acaba dependendo dos outros. Aí os outros de alguma forma ajudam, que maravilha que você fez sua parte e o outro acabou ajudando e pronto. E quem depende só de si, queria Botafogo, conseguiu um baita resultado. Um baita resultado. Essa vitória fora de casa, a gente discutiu o seguinte, Birner. Uma aqui com o Birner, você viu com o Jean Oddi, com o Pedro Ivo Almeida, com o Paulo Calçade. E aí, Birner, é o seguinte, porque a gente falava, você tá voltando de Libertadores, então se beliscar um empatezinho com o Inter fora, pode resolver a parada em casa contra o São Paulo. O Botafogo, ele inverte essa situação e fica numa situação mais cômoda, porque ele vence o Inter fora de casa
E vai depender só do empatezinho contra o Botafogo, contra o São time Paulo. que o campeonato acabou. Né? Que o campeonato acabou, a gente viu hoje, derrota pro Juventude em casa. São Paulo ganhar de 10-0, perder de 10-0, fica no mesmo lugar da tabela. Exatamente. Faz umas 3 rodadas já isso aí. Exatamente. O São Paulo... Por isso que o São Paulo largou. Você acabou de falar, o São Paulo de alguma forma ajudou o Juventude, ajudou o Grêmio e agora vai jogar com o O São Botafogo. Paulo tem problemas ali financeiros e de gestão, mas vamos Vamos falar falar do de que Botafogo interessa. e Palmeiras, Hoje eu sou. Um senhor resultado, um jogo dificílimo pro Botafogo, Sim. com um golaço. Vale lembrar que o Botafogo não obrigou o Rocher a fazer nenhuma defesa, o Inter impôs bastante dificuldade. Eu acho que esse jogo, eu tinha alguma dúvida, eu gosto de falar por mim, não por a gente, que se tirar o peso do jejum de títulos, como o Botafogo conseguiu, ganhando a Libertadores, o principal torneio da temporada, se isso ia gerar um relaxamento, a gente sabia que sim, mas qual seria o impacto do relaxamento? Será que isso ia tirar a concentração porque o jogo importante era logo em seguida? Se fosse daqui 2 semanas, eu não tenho nenhuma dúvida que seria positivo, né? Mas logo em seguida, e eu acho que foi muito positivo, porque se alguém falava sobre a questão da confiança, a questão da qualidade de jogo, os jogadores vão cair, o desempenho vai cair, tanto que o desempenho no Campeonato Brasileiro algumas vezes vinha sendo, nessas rodadas antes, a gente lembra dos jogos contra o Cuiabá, Criciúma, o time parecia meio assim, bombardeava, engolia o adversário, mas a dificuldade para fazer gol, né? Então a gente sentia ali que toda aquela carga estava nas costas desses jogadores que jogaram o melhor futebol, jogam o melhor futebol da temporada, que estão no time que tem mais qualidade, ou que mostrou mais qualidade no ano. Tudo aquilo, para mim, era muito claro. Hoje foi o contrário. O jejum de títulos mostrou que aquilo acabou. A não ser que aconteça alguma coisa muito atípica, muito diferente, o Botafogo será campeão brasileiro na última rodada. Eu não dizia que era favorito antes dessa, eu dizia que ele tinha vantagem. Favoritismo era uma coisa maior. Agora sim o Botafogo é favorito. A combinação, Calçade, é perder para o São Paulo e o Palmeiras ganhar o seu jogo contra o Fluminense. O Fluminense que eu não sei como vai estar na última rodada. Você vai estar livre do rebaixamento, você vai estar precisando de pontuação, depende do jogo do Bragantino amanhã também, enfim, depende de si também. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa última rodada. O Fluminense é muito ruim precisar de pontos na última rodada. Tem uma chance, péssimo. o Palmeiras tem uma chance, mas ela é bem pequena diante do Botafogo. Acho que o Botafogo, esse resultado é um resultado enorme, porque a gente não pode esquecer o que aconteceu no sábado, né? Esse time que entrou em campo, quase todos eles, jogou todo o tempo, menos 1 minuto, 1 minuto com 11 e os outros todos com 10 jogadores. Fora a tensão do título, a expectativa, se o desgaste, né? Você suga o jogador do ponto de vista físico, técnico, a tensão tática, o emocional e a descarga que vem, mas aí eu vejo algo muito positivo por o jogo estar muito próximo, que é esse time já estava preparado antes da conquista da Libertadores para ter um foco, porque ele não sabia se ia ganhar a Libertadores, né? Era muito possível, mas a certeza só vem com o jogo. E logo no primeiro minuto, pintou uma incerteza. Com 10 vai dar? Deu, muito bem. Foi histórico. Mas então era um Botafogo que, na minha visão, já estava sendo preparado para ter uma atenção especial. E sabia que não poderia comemorar muita coisa. Ele ganha a Libertadores, vem para o jogo da quarta-feira. Aí ele tem o jogo no domingo para decidir o título, que não está decidido. Então não dá para fazer nenhuma festa de semana. Não. E aí ele... Foco. Se ele ganhar o título, ele já embarca... ou não, né? Se ganhar ou não, vai embarcar do mesmo jeito. Para um outro evento que é muito importante. E uma semana está jogando a semifinal do Mundial. Então sabe, esse momento para extravasar, ele é tudo controlado nesse momento, nessa situação do Botafogo. Acho que o time aprendeu a conviver com isso, porque todos sabem a oportunidade que tem, já estão na história do clube e podem entrar ainda numa prateleira ainda mais alta, né? Então foi um resultado extraordinário, cara. O Botafogo fez 1-0 e aí passou a se defender com a hiperpressão do Internacional, que não conseguiu a vitória. E o Palmeiras tornou o Cássio o maior jogador do primeiro tempo. O segundo tempo foi outra conversa para o Cássio e o Estevão definiu no final. Foi espetacular. Ainda há uma chance, mas é difícil. Acho que
ganhar do Flu, ele vai ser um jogo, vamos ver o que o Flu é capaz de fazer também amanhã contra o Cuiabá, né? Como vai chegar o Fluminense para esse jogo, mas o São Paulo não é mais resistência para ninguém. Então você presume que o Botafogo vai ter na última rodada um adversário que largou mão do campeonato. Sim. Essa é a história, é a verdade. Que é uma coisa que quem conhece o dia a dia do São Paulo no CT sabe que ele tem sido muito diferente da época em que jogava as decisões em Copas. Só para passar aqui para o Jean, então, e a gente vai fazendo as contas, né, Jean? A gente vai passando um por outro aqui, olhando a tabela e tal. Você falou do Fluminense, tá, que vai ser o próximo adversário do Palmeiras, só para se entender, né? O Fluminense joga nessa quinta-feira contra o Cuiabá. O Cuiabá já está rebaixado. O Fluminense jogando em casa, precisando das suas próprias forças para ganhar do Cuiabá, não conseguir, aí está fazendo um esforço imenso para cair, né? Mas é o seguinte, tem o Bragantino também na parada, que faz um jogo contra o Atlético Paranaense. Eu estava olhando aqui a última rodada, faz o jogo contra o Atlético Paranaense, isso, fora. Aí é o seguinte, o Bragantino pode ir a 41 se vencer fora, né? Passa o Criciúma, fica em 17º, e aí o Fluminense vencendo vai a 43, ou seja, ainda chega na última rodada, né? Com um perigo, se perder o Bragantino vencer, aí ele pode ser rebaixado. Só para mostrar qual o cenário do adversário do Palmeiras no próximo final de semana, aí na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, como lembrou bem o Calçade, teve Estevão brilhando mais uma vez e decidindo, né? O Jean, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a todos. Eu acho assim, primeiro que pouco importa, na verdade, para o Palmeiras quanto imbuído, quanto estimulado o Fluminense vai estar. Tem que vencer, né? Sim, tem que vencer, mas eu acho que independentemente disso, para mim, sinceramente, o campeonato está resolvido. Eu não acredito absolutamente no São Paulo vencer o Botafogo no Rio de Janeiro. Eu não estou nem falando pela questão de que o São Paulo daria eventualmente o título ao Palmeiras se vencesse. Não é nem por isso. É porque o São Paulo é o time que perdeu hoje em casa para o Juventude, que perdeu na última rodada para o Grêmio, que vai pegar um Botafogo, que é o melhor time do Brasil, jogando em casa por um empate para ser campeão. Junto com a sua torcida que vai então, lotar o assim, eu sinceramente, até por isso, como eu acho que o Botafogo já é o campeão brasileiro, ele carece de uma formalização no próximo domingo. Eu acho que para ele o gol do Estevão hoje foi legal. Foi bom, né? Foi bom, porque é o que acontece. O Botafogo vai precisar confirmar apenas o título dele no próximo domingo, empatando com o São Paulo. Vai poder fazer isso num domingo à tarde, às 4 da tarde, com a sua torcida toda, que não pôde, né, estar toda ela presente para comemorar, embora tivesse a maioria no título da Libertadores. Então, eu acho que no fim das contas, o gol do Estevão hoje no finalzinho foi muito legal para o torcedor do Botafogo, porque acho que agora, mesmo o torcedor do Botafogo que se acostumou ano após ano a ficar desconfiado sobre tudo pode acontecer com o Botafogo, aquelas histórias, o que houve no ano passado, acho que agora isso tudo ficou para trás. Com a vitória diante do Palmeiras no Allianz, com, evidentemente, a vitória épica na Libertadores, jogando com um jogador a menos a partida inteira, agora precisando empatar com esse São Paulo em casa. O Botafogo, a gente pode dizer, acho que é o campeão e vai poder formalizar diante da sua torcida esse título no próximo domingo. Porque se precisasse ainda da vitória, né, Pedro? Você ainda pode... Pô, mas fica aquela tensão, de repente o gol não sai acho que não vai acontecer, e tal. Mas imagina se isso não acontece, esse recorte do Jean para... Pois é, exatamente. Mas tudo bem, não vai acontecer. Claro, todo mundo só não fala isso com medo do corte, mas assim, eu não preciso nem temer esse corte. Pronto, vai ficar até pior o corte. Agora os caras vão editar, juntar uma coisa com a outra, né? Foi só uma brincadeira. Não tem chance do São Paulo ganhar esse jogo. E poderia ter alguma tensão. Preciso vencer, o gol começa... Mas nem isso, não precisa vencer. Precisa empatar. Exato. Então eu te pergunto, como diria Everaldo Marques, enquanto tem bambu tem flecha ou acabou? Grande EV. William, boa noite a você, Jean, Vitor, Calça, fã de esporte com a gente. Por uma questão prática de matemática, a gente tem que falar aqui que o campeonato ainda não acabou. Mas se você parar para ver que o Botafogo é um time que não perde no Campeonato Brasileiro há quase 4 meses. O São Paulo é o time que não quer jogar o Campeonato Brasileiro há não sei quantas rodadas. O cenário está todo montado para uma festa, até para o torcedor mais desconfiado do Botafogo. O Botafogo é um time que vem nas 2 últimas rodadas, vencendo o Palmeiras, que está na briga pelo título, o Internacional, que estava na briga pelo título. E quando ele abre um placar, é muito difícil imaginar que ele não vai sustentar aquilo ali. Então, por que eu vou virar aqui e querer ser o diferentão e falar, não, calma, a coisa está aberta, nunca se sabe o que futebol pode nos aprontar. O botafoguense, no seu íntimo, ele sabe que hoje... E você foi muito feliz quando você falou no início que
Se comentava muito antes do jogo que se empatar hoje, a coisa fica razoavelmente confortável, porque você vai encontrar um São Paulo que você tem total condições de ganhar em casa. Então, ganhando hoje do Inter em casa, que muito se questionou, e até do ponto de vista compreensível, né? Da comemoração no sábado, comemoração no domingo, noite mal dormida, sem treinar. Mas aí você tem o cara que faz a diferença. Tem muito cara que faz diferença dentro desse Botafogo. Uma finalização no gol no primeiro tempo, a finalização com aquela qualidade. É um Botafogo fechado que sabe se defender. O Inter aí começa a ter dificuldade. Não foi exatamente um jogo de muitas chances claras para o Inter. O tempo vai passando. Um Botafogo que não foi ficando nervoso. Eu tô com o Jean. Deu uma última página para esse livro mais bonito, o gol do Estevão. Mas até apitar ali no Beira-Rio, o torcedor do Botafogo não estava querendo saber muito porque do gol acho do que Estevão. Mas até mesmo, se sai um gol de empate do Inter, aí você tem a possibilidade do empate justamente entre São Paulo e Botafogo, que também acho até improvável, mas enfim, é uma outra história, né? A gente não sabe o que pode estimular ou não os jogadores de São Paulo, mas acho que pouquíssimas coisas podem estimular os jogadores de São Paulo, mas se a gente faz de um empate, eu acho que até dava para segurar um pouco esse discurso. Eu acho que a partir do momento que o São Paulo precisa ganhar do Botafogo no Rio de Janeiro, vai virar apenas um capítulo mais legal. E acho que também muito se falou nas últimas semanas, não na última exatamente, porque a última semana a gente falou muito de Palmeiras e Galo, mas nas semanas anteriores, sobre um Botafogo que teria dificuldade contra times fechados. Então, se fosse o caso de hoje, um empate, sem finalizar, o São Paulo jogando alguma coisa, tendo que se fechar, você poderia pensar ou cogitar um cenário de dificuldade, mas eu particularmente não consigo ver nenhum cenário onde São Paulo se apresente domingo no Newton Santos como alguém que vai oferecer grande resistência ao time que está há mais tempo sem perder no Brasileiro, ao time que está jogando para coroar a sua temporada, ao time que está jogando para fazer a sua festa. E não é aquela coisa de entrar de salto alto porque o clima já é de festa. São Paulo e Botafogo jogaram 3 vezes a temporada, 3 empates, e com o São Paulo competindo no seu limite os 3 jogos. Agora o São Paulo está relaxado. E numa época que o São Paulo ainda estava na temporada. Porque o São Paulo hoje parece que não está mais na temporada. Hoje a entrevista já da saída de campo ali é sobre o que vai fazer, quem vai ficar, não sei se fica, como é que tá. Enquanto o Botafogo está querendo ganhar para fazer história e embarca para o Mundial semana que vem. Então, a frase do EV, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, era para hoje. Eu acho que domingo é uma questão de formalização. Ficamos eu e o Jean aqui no corte, mas por tudo que fez até agora. E não é surpresa. Não é surpresa. Não, tudo que fez até agora é até merecido que o Botafogo apenas entre em campo para formalizar, jogando bola com a sua torcida, não seja apenas, sabe, algo que foi comemorado hoje, numa quarta fria no Rio, distante, numa quadra lá da festa, poucos Botafogo. Não vai ser no Newton Santos. Um desfecho até que o seu torcedor merece. Parar para ver que apesar da bonita festa de Buenos Aires, não era no Rio. Então o torcedor que fez muito barulho, muita festa merecidamente no fim de semana na rua, vai poder ir para dentro da sua casa no domingo, celebrar merecidamente essa temporada ainda. Fala, Jean, você vai falar. Não, só para ampliar um pouquinho, a gente já volta para a questão do título. Eu acho que assim, a formalização, em tese, também tem que valer para o Bahia, né? Garantir a última vaga direta na Libertadores, porque você joga em casa precisando vencer o Atlético Goianiense. Claro que o Atlético Goianiense hoje mostrou que pode ser perigoso, tá? Mas também acho que o próprio Fortaleza tinha hoje menos estímulos para vencer esse jogo do que o Bahia vai ter diante da sua torcida. Eu acho até que é diferente, né? Por uma série de questões, mas assim, teoricamente o Bahia tem que pensar da mesma maneira. Não, vou lá para confirmar, para formalizar a minha... E isso pode acontecer também na briga pelo rebaixamento, ou seja... As 3 brigas, né, principais que estavam ainda abertas e que estão teoricamente ainda abertas, elas podem estar definidas. A do rebaixamento, inclusive, matematicamente, né, sem nem essa necessidade de formalização, que é o que o Botafogo vai fazer para o time. Eu já queria começar com troféu, hino, título do Fogão. Bota aí pra mim, Pedrinho. Mas tem uma fila de botafoguense ali falando, pelo amor de Deus, não traga aquele troféu amaldiçoado de novo. Melhor. Segunda-feira, então. Isso. Ele que tá ali desde o ano passado. Porém, nós passamos na cigana Sara Jane, demos um banho de pipoca, demos uma baforada de charuto nacional, pingamos um marafo ali. Então tá tudo certo. Cachaça, na língua dos nossos queridos Exus. Então, muito bem-vindos. O programa tá recheado, porque o Botafogo conseguiu um feito muito difícil, que é vencer o Inter lá na jogadinha ensaiada, mais uma vez. O Flamengo, pra quem falou, o Flamengo vai entregar, o Flamengo foi lá e amassou o Criciúma, uma coisa que o Fluminense devia ter feito semana passada dentro de casa. O Flamengo fez o que o Fluminense devia ter feito
e não fez no Maracanã, com 10 mil faixinhas da Superbet. Perfeito. E quase 50 mil pessoas. E o Vasco amassou o Galo. Virou baia. E o Coutinho voltou. Primeiro gol dele na colina. Aí, pode deixar, pode deixar. Ó, alô CBF. Começar aqui nos campeonatos e botar o Galo pra enfrentar os cariocas. Volta Redonda tá subindo agora, tá na Série B. Tá forte. Bota o Galo que o Galo gosta de pegar a gente. Só não pode falar dança da bundinha. Não, amigo O Galo, vou te falar, viu? O Galo saiu do céu direto pro colo do capiroto em um mês. Direto tobogão. Tobogão assim, aquele que abre assim, ó, o chão. Sei. O Galo tava final de Copa do Brasil, final de Campeonato Brasileiro, final de Libertadores, mais ou menos no Brasileiro. Perdeu as duas, Flamengo amassou, Botafogo amassou. Ontem veio aqui, o Vasco, toma, receba, Filipão, toma, amassou. Milito caiu. E, segundo um amigo meu, que é matemático, bom de matemática, falou que o Galo ainda periga. Tem chance. Matemáticas. Tem chance matemática. Aí, difícil, ó, obrigado, difícil. Ferinha. Mas... Bigode, o Atlético Mineiro tem 44. O primeiro na zona é o Criciúma, que tem 38. Mas aí... Bragantino, sim, Bragantino tem um jogo a menos, Criciúma. pode chegar a 44 também, Bragantino. O Bragantino, pro Galo cair, o que acontece? O Bragantino tem que ganhar hoje, o Atlético Paranaense, fora de casa. Vai ganhar. E tem que ganhar na última rodada o Criciúma em casa. Vai ganhar. Tá. E o Galo perde o próximo para... O Galo só tem o último jogo contra o Atlético Paranaense em casa, se eu não me engano. É jogo contra o Atlético Paranaense em casa, do Atlético Mineiro. Pô, que enredo, hein? E o Fluminense, só que aí o Fluminense tá nesse bolo doido. Pro Fluminense não entrar na zona do rebaixamento aí antes do Galo, o Fluminense tem que ganhar hoje e pelo menos empatar com o Palmeiras. Porque aí o Fluminense iria a 44. E aí igualaria o número de pontos, o Fluminense ia ter mais uma vitória. Mas é muito difícil. Ô, meu Deus do céu. E aqui, pra mim, tá resolvido. Não acredito que o Botafogo vai perder pros reservas de São Paulo. Não vai perder. No domingo, dentro de casa, Engenhão lotado, Newton Santos lotado. Impossível. O empate já basta, né? Empatar. Ele entra campeão. Entra campeão. Começa o jogo campeão. Boa. Palmeiras 7-3 também fez uma força danada para não ser campeão e nem merecia. Com todo respeito ao bom trabalho de campo do Abel. Perfeito. Flamengo 69 lá ele, Flamengo 69. Já garantido na terceira colocação. Já garantido. E aqui ainda tem briga. Internacional, que estava muito bem, até pegou os cariocas, que estão bem. E aí quando o Tite fala que o Campeonato Carioca é o mais forte, vocês ficam dando ataque de pelanca. Aí o dono retrasado, campeão da Libertadores, é o Fluminense. Do ano passado é o Flamengo. Desse ano é o... Ao contrário. Ano retrasado, Flamengo 22. Retrasado Flamengo, 22. Isso. 23, Flusão contra o Boca. Esse ano, Botafogo. Olha pra tabela. Todo mundo por ali. Os times que estão bem pra caramba. O Galo pega os cariocas, toma... Ferro. Burdoada, vira frango assado. Internacional, bem pra caramba. Pega o Flamengo, pega o Botafogo, perde. E aí os times cariocas... Aí o Campeonato Carioca... Só porque é na tela da Band, vai ser melhor ainda em 2025. Vai tomando, Fernandão. Fala dele. Inter 65, Fortaleza também. Pô, ontem brincou, né? Chegou no 65, ele falou... Perdeu pro Atlético Goianiense ontem. Deve estar uma fofoca lá no jornal O Povo, ou na TV Verdes Mares. Verdade. A galera, mais um ano de Libertadores pro Atlético. Pro Fortaleza, quer dizer. E fase de grupos, né? Direto. Fase de grupos. Enfim, bom, bem legal. Então é isso, né? E o Vasco voltando pra primeira página. E o Flusão aqui embaixo, fora da zona de rebaixamento. Bota os melhores momentos na tela do jogo do Fogão, que eu quero que o Bigode... Vou falar com o Fernandão, porque o Fernandão jogou bola. Se tu é meu zagueiro, a gente toma um gol desse aqui, a gente ia sair na mão nadando no vestiário. Olha, GV... Mentira, não ia porque eu ia apanhar, mas eu ia só te xingar. Boa tarde pra você, boa tarde pra galera de casa, Flavinho. Nandão. Cara, é incrível como o Botafogo usa das deficiência do adversário a favor dele mesmo, porque não é o primeiro, nem o segundo, acho que nem o terceiro gol que o Botafogo faz dessa Flamengo forma. Tomou. Flamengo tomou um. O gol contra o Palmeiras também foi um gol de jogada ensaiada, de ensaiadinho, escanteio. tomou. E o Gregory disse que não era nem pra ele estar ali, Verdade. Estando e fazendo o gol. E esse escanteio, cara, o escanteio é curto. O Savarino, ele já tá sozinho há muito tempo. E não é de hoje que a gente vê o Savarino batendo de primeira, né? Esses lances meio que de voleio, assim, é lateral, difícil pegar a bola desse jeito. E aí, mais uma jogada ensaiada, mais uma vez o Botafogo consegue sair na frente
E aí depois disso, só deu Internacional também, né, cara? O Botafogo deu um chute no gol, que foi o gol, e deu 2 chutes. Um do Júnior Santos no finalzinho do jogo, que... Parecia que ele desacelerou, parece. Parecia que ele tava cansado. O Botafogo parecia cansado. cansado. A mesma sensação. O Botafogo ontem não foi o mesmo Botafogo, é óbvio que o Inter... Pô, Fernandão. Eu sei, Me eu sei. admiro você. Eu sei. Ilha dos Pescadores. Eu sei. Lute. Eu não tô recriminando nem julgando nada. Eu tô dizendo que não parecia ter a mesma intensidade do Botafogo. E a gente entende por quê. Claro que entende. Só que o Botafogo se adaptou muito bem a ser resiliente quando não consegue fazer seu jogo, com um jogador a menos. Contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores, foi um time muito resiliente, soube se defender muito bem. Ontem também, contra o Internacional, se defendeu de forma muito eficiente. O Inter foi perigoso? Foi. Mas... Saúde, amigo. Perdão. Mas com chutes de média distância, a não ser esse do Valência, mas sempre estando de fora da área, e Botafogo bem fechadinho ali no centro da área, se defendendo bem. Os caras da frente, uma noite sem brilho, né? O Savarino, Almada, Luiz Henrique, mas gostei muito do Igor Jesus. Brigou muito. Se entregou fisicamente. Que esse menino correu ontem, foi palhaçada. Enfim, Botafogo fez o que tinha que ser feito para vencer, venceu e é campeão brasileiro, na minha opinião. Não tem mais conversa, não. Você, Bigodeira? Eu tô com o Nandão nessa. Eu acho que o Botafogo também já é o campeão brasileiro. Eu não acredito que o São Paulo vá vencer o Botafogo aqui no Newton Santos, até pelo fato de jogar com o time reserva, o Zubeldia, que para muitos, né, os mais íntimos podem chamá-lo de rebeldia, porque ele gosta também de tomar um cartão amarelo. Ele já havia dito que esses 2 últimos jogos o São Paulo entraria com o time reserva. Não à toa o São Paulo perdeu ontem para o Juventude dentro do Morumbi. Então, o São Paulo aqui no Rio de Janeiro também vai ter um time alternativo. Só uma pergunta que eu estava respondendo ao nosso diretor aqui no WhatsApp, que eu pedi um negócio para ele. Porque naturalmente ele fala comigo no ponto, gente, mas não tem como falar, né? A gente até faz, porque a gente Sim. São Paulo botou titular ontem? Não. Então já começou com o time reserva para chegar aqui o Botafogo pegar o tratorzão e passar em cima. E a situação do Zubeldia lá não é muito boa. Ele está sofrendo uma certa pressão, mas ele está garantido no cargo, então ele vai usar um time alternativo. E até pela relação que tem com o Palmeiras. O São Paulo só vai para a fase de grupos de uma maneira direta, sem precisar de outros resultados, por causa do Botafogo. Porque o Botafogo ganhou a Libertadores e abriu mais uma vaga direta na Libertadores. E o São Paulo não cai mais da sexta. Exatamente, já está garantido. Então eu acho que tem tudo para o Botafogo fazer um grande jogo aqui no domingo. Sobre esse jogo aí, eu acho que o Botafogo foi de longe, assim, uma das suas, entre aspas, piores versões no aspecto técnico. A gente viu muitos erros que esse time não está habituado a cometer. Mas eu acho que a entrevista do Barbosa no final, ela elucida tudo o que aconteceu. Ela traz à tona a verdade sobre a situação do Botafogo. O próprio Barbosa falou, hoje a gente não conseguiu jogar, mas a gente competiu, a gente correu, a gente estava junto. Os jogadores o tempo todo, um incentivando o outro, comemorando um desarme, comemorando uma bola rebatida. Então eu acho que aquilo que a gente falava, né, que muita gente falava, o mental do Botafogo. Ontem foi mais uma vez que o Botafogo estava ganhando por 1-0, um gol de diferença. O Botafogo sofreu, e sofreu bastante, porque o Inter teve as melhores oportunidades do jogo. E o Botafogo foi resiliente e conseguiu mais essa vitória. GV, eu queria só, se possível, a gente colocar o gol do Botafogo, porque o Marlon Freitas passa... Para mim, a diferença do lance. É a diferença do lance. Porque o Marlon trava o Wesley. Se o Marlon não se movimenta, o Wesley ia sair. E se o Wesley sai, possivelmente... ele tá dando passo pro lado. Quando o Marlon faz esse movimento pra dentro, ele trava os zagueiros. E a bola ainda desvia, né? Sabe por quê? Olha esse lance aí. Ó o zagueiro, virou de costas, desviou. Valdemar Lemos ficava com esses meninos dele, André Bahia, Henrique, até 2 da tarde, treinando, sabe o quê? Exatamente isso. Na hora de bater, encara, protege isso aí, encara a bola. O documento e encara. Porque quando você vira, primeiro o teu espaço corporal diminui, né? Claro. O goleiro que vira aqui é diferente do goleiro que tá aqui. Sim. Não, mas um goleiro largo, né? Que normalmente os goleiros são ombrudos. Sim. Quando ele vira, a bola pega aqui, ó, resvala. E é sorte de campeão, irmão. Não, e outra coisa, quando você faz o giro, você dá a oportunidade do cara te driblar, pô. Quando você vai procurar o que aconteceu, o Guerreiro... Quando o cara devolver lá e tu tá de costas... isso aí. Olha lá, virou de costas, esquece. E o espaço corporal deles era, porque ele vira... Olha isso. Não, isso olha lá.
E o movimento do Savarino é perfeito, né? Não, e o Savarino- Ele ajeita o corpo, Mérito baixa total. o corpo. Ele faz isso muito bem. A alegria do Marlon Freitas quando a bola entra. Olha a alegria do Marlon Freitas, ó. Ele correndo aqui, alegre pra caramba, porque deu certo a jogada. E, GV, é bom a gente elogiar aqui também a comissão técnica do Botafogo, que tem um integrante específico, agora eu não me lembro o nome dele, mas eu vou pegar aqui, depois eu trago pra vocês, que é especialista em bola parada. Esse não é o primeiro gol do Botafogo de bola parada, não será o último, e é melhor os adversários começarem a estudar essas jogadas do Botafogo. Trazendo o cenário europeu. Ontem tivemos Arsenal e Manchester United, Premier League, Emirates. O Arsenal ganhou 2-0. 2 gols de zagueiro. O Timber, que joga pelo lado, lateral, e o Saliba. 2 gols de escanteio, 2 gols iguais, 2 gols de jogada ensaiada. Então, a bola parada, cada vez mais ela é importante no futebol. Se você souber usar a bola parada a seu favor, você pode ganhar não só jogos, mas você pode ganhar títulos. Então é muito importante que os outros clubes também tenham. O Flamengo, o gol do Léo Ortiz contra o Internacional... Também. O Léo Ortiz, ele sai correndo em direção ao banco e ele chama o Daniel Alegria, que também é um especialista em bola parada. Isso. Então é interessante a gente ver esse movimento Lembrei. também de mercado. Não, é legal a gente falar Lembrei. isso. O que que... João Cardoso. Perfeito. O nome do cara. Não, é legal a gente falar isso, Cara, GV, falou aqui. porque Boa, de forma equivocada, na transmissão ontem desse jogo, Arsenal e Manchester, alguém falou que os brasileiros tinham que se atentar para isso, que desses jogos, mas a gente já faz isso há algum tempo. É isso aí, pô. Não começou agora, o brasileiro já faz isso há algum tempo e eu não lembro quem falou, tá equivocado no que disse com relação ao futebol brasileiro. Porque assim, desde que eu sou criança, eu vejo alguém bater escanteio, bola parada, levantar uma mão, duas mãos. Não, mas mãos, ele quis dizer que hoje tem um treinador específico para fazer isso. Tem um cara Como que se só aquilo faz isso. tivesse. Ele só estuda isso, só estuda a bola parada Mas adversária e a dele. culturalmente, a gente ainda não tem isso. Alguns times... Alguns times têm. Não é mas tipo já há assim, um movimento. Ó, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, isso eu tenho certeza que tem. o Rogério Ceni tem. Então, Ó, porque assim, antigamente, não tinha o cargo treinador de goleiro no Brasil. Aí criou-se. Fisioterapeuta não tinha, lembra? Tio Deni, lá, e tio Jorginho, a galera que faziam tudo. Aí veio fisioterapeuta. Então vai evoluindo. Eu adoro a NFL, até porque eu torço pro melhor time, o Green Bay Packers, que não ganha nada faz tempo, mas é bom. há 20 anos. Lá cada um tem um treinador de defesa, um treinador de ataque, um treinador... É isso. O basquete, o Boston Celtics do Joe Mazzulla já tem. O da defesa, do ataque. Eu fui assistir com o Bernardo, o Drew Holiday, que é o que corre pra caramba, é o Dela Cruz, né? Antes, o pessoal já batendo bola, eles sentaram com esse Treinador. especialista aí, com o laptop, e a gente tava perto, eu consegui até filmar, porque eu sou fofoqueiro mesmo, o cara explicando pra ele, e a tela do computador era tipo um tablet, também puxava assim. Impressionante. Então, eu acho que caminha pra isso. Os times que estão fazendo estão levando vantagem. Você falou em Palmeiras, Flamengo, você falou o Bahia, Botafogo. e o Botafogo. O Rogério já tinha no Fortaleza. Esses 4 eu tenho certeza que tem. Então é isso. E espero que os diretores, os homens fortes do futebol, que muitos deles não entendem nada de futebol, entendam que isso é importante e que a tecnologia avançou, como foi o topzinho, o sutiãzinho preto, que ajuda pra caramba também. Perfeito. E não só a bola parada, né, GV? Acho que também a questão do psicólogo ela é fundamental num clube de futebol, né? Infelizmente tem alguns dirigentes que não acreditam nisso, mas fazer o quê? E quanto mais equilibrado for ficando e vai ficar, com as SAFs chegando, com a tecnologia... Mais investimento, os detalhes vão fazer mais diferença, GV. Cara, eu tô muito animado com o Stefanopoulos lá do Vasco. Marinax, porque vai subir o sarrafo muita coisa. O Fluminense teve um ano atípico, mas é o time campeão da Libertadores há menos de um ano atrás. Vasco forte, Flamengo forte, Botafogo forte, Volta Redonda na Série B. Quem sabe, por que não, conseguindo aí o acesso, que é o... Né, ficar entre os 4, enfim. Vamos ver o Arthur Jorge falando que isso é uma vitória de time campeão e a gente concorda. A sensação de sentimento de dever cumprido. Hoje fizemos aqui um jogo, uma vitória, melhor dizendo, muito importante. O jogo não foi tão conseguido como aquilo que seria mais próximo da nossa realidade, mas acho que todo o contexto pode justificar isso. Para nós era importante hoje somar aqui 3 pontos, ganhamos de uma forma bem feita por parte dos jogadores que trabalharam imenso para conseguirem este resultado. Portanto, mais uma vez satisfeito. E de facto falta um pequeno passo para conseguirmos chegar onde queremos também. Tem uma frase, só acaba quando termina.
Acho que eu inventei agora, inclusive. Mas não tem mais como perder, né, gente? Não dá. Título. Não dá. E assim, eu não falo nem essa questão de entregar, do adversário entregar ou não, por ser rival, não vou nem entrar nesse tema, embora eu acho que possa sim ter uma influência nesse jogo por tudo que está na tabela. Mas a gente está falando de um São Paulo que há bastante tempo abdicou do brasileiro, há bastante tempo não vem jogando um bom futebol, é só você pegar os últimos resultados e as últimas atuações de São Paulo, contra um Botafogo que é atual campeão da Libertadores, que, tudo bem, vinha de 4 empates seguidos, mas ganhou o Palmeiras, ganhou o Atlético Mineiro e ganhou o Internacional. Os 3 jogos, que para muitos eram os jogos cruciais para o Botafogo na temporada, o Botafogo respondeu muito bem, ganhando os 3 fora do Rio. Tudo bem que um foi a Argentina ali, tinha mais torcedor do Botafogo, mas bateu o Palmeiras dentro do Allianz e esse Inter aí dentro do Beira-Rio... E assim, o Inter foi muito bem no jogo, mas foi bem competente na finalização. Sim. O Gatito fez defesa, o zagueiro salvou, mas pelo volume que o Inter teve, o Botafogo não tem nada com isso. Foi lá, apontou, acabou, não tem essa. 1-0, 3 pontos, porque se não ganha, o Inter teve, sei lá, 10 chances, o Botafogo teve 2 chances. Sim. Talvez. É o famoso saber sofrer, né, gente? Exatamente. Então, assim, ontem poderia ser um jogo que deixaria o Palmeiras empatado ali, se o Palmeiras tivesse... Quer dizer, o Palmeiras venceu, né? Se o Inter tivesse vencido. Então, assim, não era um jogo de brincadeira, não. É isso. E o Botafogo sofreu e ganhou. Olha que arte legal esses números aí. Vamos ver, bota aí, fera. Ó, Botafogo tá invicto a 7 jogos. 3-0 no Vasco, fora as ameaças. Empatou com o Cuiabá, que aí foi quando o mental empatou com o Galo, empatou com o Vitória, aí passou o carro no Palmeiras, passou o carro no Galo na final da Libertadores, e ontem teve o carro, ia passar, mas o Botafogo subiu e sei lá o que fez e ganhou. Imagina a atmosfera do Newton Santos, é um pecado não ser um estádio maior. Nada contra o Newton Santos, é só pela torcida do Botafogo. Pensa na atmosfera desse último jogo, desse botafoguense que já estão em êxtase com o título da Libertadores. A atmosfera, mas eu acho que o que dói mais é que tanta gente querendo o jogo, tanta gente não cabe. É isso que eu tô falando. Podia ser um estádio maior, mas tirar o jogo do Newton Santos também não é legal. Que é a casa do Botafogo. Tapetinho ainda. Manda de um técnico construir outro. Ali mesmo. Ele podia tirar, mas aí eu ia falar da pista ali de atletismo. Eu estava vendo. Mas não pode. Eu estava vendo Gladiador 2. Fui pesquisar sobre o Coliseu, depois de alguns anos, que ele foi feito em 76 depois de Cristo, ficou pronto em 80 depois de Cristo. Teve um imperador romano que subiu o 4º andar dele para caber mais gente. Saiu de 50 e poucos mil para 80 mil. Isso aqui. Você é história, hein? Gostei. Que isso gostei. há 2000 anos atrás. Será que hoje não dá? Você falou uma pena do estádio, mas uma pena ainda maior. Botafogo não vai ter o Barbosa nem o Bastos pro jogo contra o São Paulo. Isso aí tá suspenso. Vai ter que ser a dupla, vai ser o Adrielson e a gente não sabe se vai o Danilo, que é volante, mas tem jogado... Não, mas não sei. O Pablo não joga há um ano. E tem o Alter, o Lucas Alter. Não sei se vai ser ele o escolhido. Eu acho que é capaz de ser o Danilo. Será que o Lucas Alter pode ser... Como é que a gente vai dizer? Redimido. Parabenizado, não sei se a palavra é essa. Contemplado em terminar o campeonato campeão. Seria legal, né? Seria legal. Veremos. Pessoal, o time que melhor se deu melhor ali, que se deu bem mesmo, foi o Fluminense. Mas, se a gente pegar o custo, a sorte comparada com o nível do Fluminense, qualquer grupo para ele é difícil. Os caras não ganham de ninguém, pô. Os caras não ganham de ninguém aqui no Brasil. Vão ganhar de quem lá fora, né? Bem que pode mudar até lá, vários times vão se reforçar e tal. Mas e se o Fluminense cair? A chance reduziu bastante? Bastante. Mas e se o Fluminense cair? Vai ser um time montado visando Série B. Não pode ser um time montado visando coisas grandes. É um time montado visando a Série B. Vai ser muito difícil qualquer adversário do Fluminense. Então, a sorte até acompanhou, mas a qualidade vai acompanhar? Eu tenho mais confiança no Botafogo passar pelo grupo que tem do que o Fluminense, se cair esse ano, conseguir chegar no Mundial e passar por esse grupo que ele tem. Vamos ver aí o que vai rolar. Mas passando da fase de grupos, no máximo ele morre nas oitavas de final, que vai pegar ali o Inter de Milão, por exemplo. Então esquece, já era. Dito isso, pessoal, o Botafogo tem plenas condições de passar, não tem obrigação, mas pode passar. Tem que ganhar o Seattle Sounders, lógico. E tem que buscar não perder para Atlético Madrid
e PSG. Se arrumar empate com os dois, ganhando do Seattle Sounders, já faz 5 pontos. Quem sabe? Quem sabe? Né? Ambos se enfrentando ali, o PSG enfrentando o Atlético de Madrid, um ganhando do outro ali, um vai ficar com 0. Aí ganha do Seattle Sounders, 3. Empata com o Botafogo, 4. Nós já ficamos na frente de um desses dois times. Entendeu? Não pode rolar empate entre eles. Se PSG e Atlético de Madrid jogarem, um tem que ganhar. O outro, o que ganhar, vai ser o cabeça do grupo, primeiro do grupo. Beleza, deixa eu disparar. Aí tem que torcer para ele ganhar do Seattle Sounders, né? Para enterrar o caixão dos dois. E a gente ganhando do Seattle Sounders, empatando com o PSG e com o Atlético de Madrid, classifica em segundo com 5. Entendeu? Não é impossível, não é impossível. Esse time tem condições de fazer isso. Vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas quem diz que não pode rolar? Vamos ver. O único não, que o Seattle Sounders acabou de ganhar lá o Continental deles também. Mas o Atlético de Madrid e o PSG não tem Intercontinental. Não tem o campeonato, quer dizer, um Continental, né? Intercontinental é esse. Não tem um Continental na sua história. Nós ganhamos agora o Campeonato Continental na América do Sul. Então, vamos pra cima, filho. Vamos pra cima. O maior time do grupo, o time de mais camisa, é o Botafogo. O Atlético de Madrid é forte comparado aos times fracos da América do Sul. Agora, não tem camisa perante o seu contexto nacional, nem continental lá na Europa. O PSG, zero camisa. Se com o Messi, Mbappé e Neymar não ganharam a Champions, vão ganhar quando? Zero camisa. Então é isso, cara. O Botafogo tem que ir pra cima, conseguir, não ir pra cima de aberto, mas ir pra cima com garra, que pode, quem sabe, conseguir uma heróica classificação. E se classificando, gente, percebam, preste atenção, se classificando, a gente pode calhar de, quem sabe, enfrentar o Palmeiras nas oitavas, tá? Se eles ficarem em primeiro do grupo deles, a gente segundo do nosso, podemos enfrentar o Palmeiras. Seria épico nas oitavas. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos diferentes, para todos os valores, todos os bolsos. Se ajuda o canal a manter aqui a estrutura que a gente tem e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.